Ele me deu uma mensagem interessante, estranha, que disse que algumas pessoas seriam removidas por problemas técnicos quando eu iniciei a gravação. Eu reparei aqui que caiu uma galera mesmo, caiu umas 3 pessoas. Não sei. Pessoal, grupos, alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Querem falar alguma coisa sobre o trabalho especificamente, sobre as apresentações? O Bruno aqui falou que não tem nenhum problema até agora, nenhuma questão. Bem, pessoal, de qualquer forma, né, as apresentações do trabalho estão marcadas para serem entregues no dia 2, tá? E aí é importante salientar aqui que dia 2 é a data limite mesmo, tá? Então não tem nenhuma possibilidade de eu conseguir postergar essa data de entrega, não, tá? Então, tipo assim, não, de vez em quando rola isso, né? A pessoa marca uma data, aí, cara, não, deu uma atrasadinha, o professor, não, vou pedir lá para o professor para ver se ele entende, coisa e tal. Só que dentro aqui do nosso cronograma, inclusive, para eu ter tempo hábil de ver os documentários, né, os vídeos direitinho e poder corrigir, dia 2 é mesmo a data limite, tá? Então, não atrasem a entrega dos vídeos, tá? E, bem provavelmente, nessa primeira semana do nosso retorno, eu também já vou deixar para vocês as avaliações, né, dos textos que vocês fizeram ao longo da disciplina, tá? Então, qualquer coisa, também vocês já vão estar sabendo mais ou menos como que vai ficar a primeira nota de vocês. Sempre lembrando, essa câmera aqui está uma desgraça. Lembrando que essa primeira nota de vocês é a soma de todos aqueles textos que vocês foram me entregando ao longo das semanas, tá? Um aviso também, eu reparei que, por algum motivo, né, eu não subi o vídeo da nossa última atividade síncrona, tá? E eu não tinha colocado lá no Moodle, agora tá, eu já corrigi esse problema, tá lá no Moodle já, então se alguém perdeu alguma coisa, alguma parte, né, da nossa última aula, sei, né, a gente está aqui na aula aqui, às vezes a pessoa está ali em casa assistindo a aula e precisa fazer alguma coisa, alguém chama para fazer alguma coisa, então a pessoa meio que perde alguns pedaços da aula. Então eu já deixei lá disponível, né, no Moodle, na semana, peraí, um minutinho, na semana 9, né, na semana passada, eu deixei lá disponível o encontro síncrono da semana passada, que foi referente a fontes de energia, tá? Então, a gente estava fechando lá aquela parte de fontes de energia, mesmo a semana passada estando como material de estudo para blocos econômicos e fluxos econômicos, né? Aí foi aquela questão que eu expliquei para vocês, que fontes de energia era um conteúdo muito importante para a gente simplesmente interromper ele sem fechar todo o assunto, tá? Então, essa semana a gente vai aqui na nossa aula tentar explicar um pouquinho sobre blocos econômicos, compensar um pouquinho, né, o que a gente perdeu na semana passada. Mas, então, já está disponível lá na sala do Moodle para quem quiser dar uma olhada novamente em trechos ou em toda a atividade síncrona, tá bom? Eu também anotei aqui algumas erratas que a gente foi falando ao longo das aulas, né? Por exemplo, lá no iniciozinho, quando eu estava falando sobre a usina de Belo Monte, eu falei que era uma usina de lâmina d'água, né? Aí até o Matheus, eu acho que foi o Matheus, usou o termo correto. O termo correto, mais correto, é o termo fio d'água. A Belo Monte é uma usina do tipo fio d'água, ou seja, ela não tem um grande reservatório, né, para manter aquela água ali e a energia sendo gerada o ano todo, tá? Então, na verdade, ela meio que cria um sistema de barragens, e esse sistema de barragens meio que tenta evitar aquela questão da vazante, da cheia, do período de estiagem, né? Sempre tentando manter um nível mínimo de produção de energia. Agora, vale lembrar que esse tipo de tecnologia, esse tipo de usina sempre tem
várias dificuldades técnicas. Belo Monte mesmo, que é, né, a maior desse tipo que a gente tem no Brasil, ela até hoje não conseguiu produzir toda a quantidade de energia que ela tem instalada, ou seja, ela tem uma capacidade de geração de energia instalada, né? No entanto, a geração efetiva de energia que ela tem gerado desde a sua construção, desde ela estar, né, da sua conclusão, ainda não foi nem próximo do máximo de capacidade, tá? Então, é alguns dos custos de se fazer esse tipo de usina, né? Ah, mas então por que fez esse tipo de usina e não mais uma tradicional? Bem, existem várias questões técnicas associadas à escolha, mas também tem uma questão de preservação, né? A gente está falando ali do rio Xingu, né, que é um importante rio, né, um importante afluente do Rio Amazonas, que é margeado, né, por florestas, pela floresta amazônica e também por várias reservas indígenas e ribeirinhos que vivem, né, e tiram a sua subsistência ali naquela região. Então, na época, até para minimizar os impactos negativos que a comunidade internacional estava, né, batendo aqui no governo, se optou por essa forma de hidrelétrica, né, mas a gente vê que está colhendo um pouco os custos disso aí, principalmente na baixa produtividade de energia. Eu deixei, se eu não me engano, né, na sala lá do Moodle, alguns textos discutindo Belo Monte e, inclusive, a problemática técnica e ambiental dessa usina. Então, quem não leu, é interessante que leia também, eu acho que é um excelente material complementar, tá bom? Aliás, essa questão, eu tenho deixado esses materiais, eu tive um cuidado esse ano, né, de diminuir o volume de materiais anexos, tá? Até porque uma reclamação recorrente no ano passado é que tinha muita coisa, e aí eu reparei que, né, não estava adiantando muito eu postar aquelas coisas, porque as pessoas não estavam simplesmente lendo as coisas, né? Então, assim, eu reduzi bastante e reduzi aos materiais mais essenciais para o bom entendimento do conteúdo. Então, fica aqui a dica, é importante que vocês leiam os materiais que estão lá anexados na pasta do Moodle. Ah, mas isso vai interferir na minha aprovação, não vai interferir na minha aprovação? Pense, nós já estamos no 2º ano de ensino remoto, né? E é meio que claro, meio que evidente, né, de que isso não vai interferir na avaliação de vocês, isso não vai interferir na possibilidade de vocês passarem ou não, né? A pessoa, para falar a verdade, perder, ela tem que se esforçar bastante para perder, né? Ou seja, tem que chutar o balde para os prazos, né? Não fazer as atividades, não fazer as recuperações. Então, tipo assim, creio eu que é muito difícil. Tem gente que consegue, teve alguns alunos que conseguiram e coisa e tal, mas, assim, eu acho que por vários outros motivos, né, talvez pela própria não se adaptar ao sistema e coisa e tal, mas é que, mais do que a aprovação propriamente dito, eu acho que fique bem claro que o importante é você aprender essa bagaça toda, né? Aprender o conteúdo, que lá, no final das contas, é o que você vai usar, principalmente no vestibular, no PISM, né, em concurso, e até para a vida também, para depois não ficar falando besteira para aí, que a Terra é plana e coisa e tal, tá? Outra coisa que eu também dei uma olhada, e realmente eu me enganei também, é a questão lá da série Chernobyl, que eu indiquei a vocês. Ela é uma série da HBO e só está na HBO Go, tá? Não chegou a estar presente na Netflix, não, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu fiz uma rápida pesquisa, tá? Então, se alguém tiver aí HBO, que é a TV paga da TV paga, né? Então, nem todo mundo tem mesmo, tá? Mas também tem na internet, não que eu esteja dizendo para vocês piratearem, nem nada disso, né? Nem vou dizer que foi o que eu fiz, tá? Mas, assim, de qualquer forma, se vocês tiverem muita vontade de assistir, eu acho que essa série ela é muito interessante para contextualizar, né, esse importante acontecimento, né, envolvendo a energia nuclear. Já foi tema de vestibular, de questões, e anda e mexe, essa bagaça cai também, tá? Então, é importante que vocês deem uma olhadinha. Eu acho que é uma dramatização, tá, de todas, até inclusive, se eu não me engano, eu compartilhei um documentário sobre Chernobyl, mas eu prefiro que vocês assistam a série do que o documentário, porque a série, ela tem uma estrutura muito bacana, né? Ela dramatiza, então você se envolve mais e você vai entendendo ali
basicamente a participação dos principais personagens, o como a máquina estatal, né, comunista da antiga União Soviética também contribuiu para esse desastre, tá? Então, tipo assim, é um documentário que fica bastante recomendado aí. No caso, lá na HBO Go, né? O Lucas falou aqui que o negócio é piratear mesmo, sem dinheiro para a burguesia, né? O pessoal aí já está na revolta, já, e depois não dizem que o pessoal está sendo doutrinado aí, não, né? Então, olha só, assim, é claro que existe toda uma questão de que, ao a gente pagar o negócio direitinho, a gente está também fomentando essas produções, né? Afinal de contas, a cultura é uma área legítima da economia, né? Mas também concordo, né, que os preços estão um pouco astronômicos, né? Principalmente se você for realmente pensar em pagar uma TV a cabo e pagar um HBO da TV a cabo, e ainda tem os streams todos aí para a gente poder ter acesso a esse tipo de entretenimento, realmente a pessoa vai pagar coisa aí de R$ 700 por mês, né? Se você tiver tudo, né? Todos os streams, TV a cabo plus lá, né? Então, realmente fica um preço muito salgado, principalmente para a média do salário brasileiro, né? O nosso salário que realmente não dá para pagar isso tudo aí, não. Tá? Então, a gente vai tentando se virar, né? Eu vi uma vez um professor até falando sobre isso, que, de certa forma, a pirataria ela serve a um propósito, e entre outros propósitos, até baratear os serviços. Ou seja, as próprias operadoras se percebem, né, de que não adianta você estar colocando o preço que elas querem, né, porque se a pessoa tem acesso a outro tipo de meio mais barato, a pessoa acaba indo para o outro meio mais barato, e aí isso acaba meio que puxando o preço, né, dos serviços para baixo. Né? E aí, então, tipo assim, a TV a cabo, por exemplo, ela oferece qualidade, né? E hoje em dia, muitas dessas TVs a cabo até estão com preços bastante competitivos, tá? Principalmente se comparado ao Gatnet aí, que o pessoal usava aí, né? Então, assim, é uma discussão meio complexa que a gente não vai entrar nessa seara agora. Preço justo para já, não é verdade, né? A Maria que está lá, o rapaz quer revolução, né? Depende, né? Na verdade, o que, por exemplo, Cuba está nos mostrando é que nem sempre a revolução também funciona, né? E aí, quando a pessoa está num sistema, quer a mudança completa para outro, né? Então, deixa eles caírem aqui no capitalismo para eles verem, né, o bacana como que é aqui, assim como também, aqui também, desse lado aqui da banda do sistema também não está muito bom, não. E a verdade é que a América Latina está meio que revivendo velhos tempos, né? A gente tem aí um conjunto de países sofrendo com instabilidades políticas, né? E é interessante porque Cuba e a Revolução Cubana está tendo um espaço na mídia brasileira, né? E aí a gente vê um pouquinho de como que como que é um pouco ideológico, né, a escolha da pauta da mídia como um todo, né, porque a gente teve iguais revoluções e convulsões sociais até mais graves, né, no Chile, na Colômbia, né, e eles não tiveram essa mesma visualização na Colômbia, então, né, que também você teve uma dura repressão policial, mais de 30, 40 pessoas mortas, né, durante as manifestações. Até agora a gente não viu esse nível de violência lá em Cuba, nem nada, né, não teve o mesmo papel que a gente está vendo agora na mídia aí, né. Mas, assim, o fato é de que a América Latina como um todo está revivendo um período de convulsão social, e, assim, é cíclico isso na nossa região, tá? Até porque você não tem como ter estabilidade política diante de todas as desigualdades que a gente vê, né, nos países como um todo. Tá? Outra questão também que eu procurei depois ver, que eu falei com vocês na última aula, né, então estou nesse momento de erratas, né, sobre a questão do blackout lá do Amapá. Eu tinha falado que tinha sido esse ano, mas eu acho que isso é fruto da pandemia, né, que meio que fundiu na cabeça da gente o ano de 2020 e 2021. Não sei quanto vocês, mas para mim, pelo menos,
a gente pulou de 2019 para 2021. Eu tenho dificuldade de saber quais eventos foram em 2021, quais eventos foram em 2029, e assim, até pela minha idade também, o Alzheimer, né, e as coisas todas, até 2019 se misturam às vezes assim comigo, né, isso foi 2019, 2020, né, então o apagão do Amapá foi em 2020, né, na verdade foi em 3 de novembro de 2020, né, durou alguns dias, né, a partir do 7 de novembro começaram a religar algumas regiões, né, mas na verdade o processo todo até ser totalmente regularizado, né, levou mais ou menos aí uns 10, 12, 15 dias para ficar, né, tudo normal. E aí depois, né, alguns dias depois, você teve um segundo apagão, uma nova sobrecarga do sistema, tá? E o Amapá acabou sofrendo com outro blackout, mas aí esse blackout foi um pouco menor, foi só 1 ou 2 dias. Mas no total, se você somar desde o dia 3 de novembro até a regularização definitiva da questão da situação da energia no Amapá, foram 22 dias, né, de instabilidade na energia. Outra coisa também, outra informação que eu passei equivocada na última aula, é de que o Amapá não está ligado na rede, né, no sistema, no operador nacional de sistema, né, o Amapá está ligado, só tem uma rede, inclusive, né, não existe uma rede de backup, né. Roraima talvez é o único estado, se eu não me engano, que não está totalmente ligado ao operador nacional do sistema, tá? Inclusive importa boa parte da energia que consome, tá? E sofre com muita instabilidade por causa disso, tá? Mas a Amapá está ligado e, na verdade, a crise que aconteceu foi uma crise relacionada lá a uma subestação de uma distribuidora de energia, uma subestação que acabou pegando fogo. A suspeita é que tenha sido algum raio ou alguma coisa do tipo, né? Mas aí o restante, tudo que eu falei, procede, né? Ou seja, a distribuidora não conseguiu fazer o reparo a tempo e coisa e tal, aí teve que haver a ajuda do Exército, a Eletrobras entrou na história também, né? Então, assim, eu acabei dando uma olhada de novo, porque realmente, depois que acabou a aula, eu fiquei assim, pô, eu falei que foi esse ano, essa bagaça foi esse ano, não foi, né? Então, eu dei uma olhada lá de novo, né, e foi no ano passado, no dia 3 de novembro. Bem, pessoal, tudo bem, beleza? Alguém quer fazer alguma consideração? Podemos começar, então, a aula de hoje? Quanto aos materiais que eu deixei relacionados a blocos econômicos, tá? Tanto da semana 9, tá? Quanto da semana 10, eu recomendo que vocês assistam os vídeos que eu coloquei, tá? Eles são de uma série de reportagens, tá? Um especial, O Mundo Entre Muros, tá? E ele trabalha muito sobre as dificuldades, né, das desigualdades entre países e até mesmo dentro de países relacionados aos blocos que nós estamos trabalhando aqui, tá? Então, dê uma olhadinha lá, tá? É bem bacana. Isso foi o último material da semana passada, e aí eu discuto muito a questão do NAFTA, discuto a questão, né, de como o NAFTA também interferiu bastante no México. A gente deve falar isso um pouquinho hoje ainda, tá? Então, dê uma olhada lá, isso é interessante. No material dessa semana, isso aí eu deixei no material da semana passada, na semana 9. Material dessa semana, que é blocos econômicos, blocos e fluxos econômicos 2, eu coloquei bastante material falando sobre o Mercosul, tá? E principalmente o Mercosul e o acordo que está meio que fracassado entre o Mercosul e a União Europeia. Mas a gente vai discutir um pouquinho sobre a União Europeia hoje, vamos discutir um pouquinho sobre o Mercosul, e aí a gente vai entender um pouquinho das dificuldades desses dois blocos. Alguém ia puxar alguma pergunta aí? Alguém abriu o microfone, alguma coisa? Eu ouvi um ruído aqui, não sei se foi coisa do computador. Pessoal, vocês podem me interromper a hora que quiser, tá? Não precisa ficar de dedos, não. Pode falar, ou se quiser, pegar aqui o fluxo aqui de levantar a mão aqui. Eu nem sei onde que é que eu vejo isso. Abriu ali sem querer, né? Tá? Tudo bem. Então, pessoal, esse negócio de microfone, abrir
câmera abrir sem querer, isso aí é convite para tragédia, tá? Não sei se isso já aconteceu com vocês, se vocês assistiram a aula, né? E, dá aquela vontade no banheiro, ou deve fazer alguma coisa. Gente, isso aí, sinceramente, eu não faço, não. Eu deixo o celular lá fora para evitar essa fadiga, entendeu? Porque o que rolou por aí na internet, rolou pela internet por aí, e rolou até aqui na escola da minha filha também, rolou uns negócios pesados mesmo lá, que a professora foi compartilhar a tela. Olha, fiquei ali mesmo, meio consternado mesmo. Mas é aquela questão, ninguém está acostumado, né, a esse tipo de trabalho, e bem ou mal a gente acaba usando as nossas ferramentas pessoais, né? O celular, por exemplo, é uma ferramenta pessoal, né? E muitos professores acabaram usando, e aí no descuido aí acabaram, não só professores, mas alunos também, acabaram apresentando aí as tragédias que acabaram virando meme aí depois. O meu maior medo, Black Mirror. Isso aí, gente, olha só. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Zé, o microfone. Alô? Valeu, hein? Peraí. Mas como eu ia falando, vocês podem falar no microfone ou podem mandar no chat, porque eu estou aqui com outra tela aberta aqui, tá? E aí não tem problema, não. Peraí, um minutinho. Beleza. Então, vamos lá. O nosso conteúdo de hoje, blocos econômicos, né? E aí eu gostaria de saber de vocês, tá? O que, dentro do que vocês já leram, estudaram, né? O que é que vocês entenderam sobre a questão dos blocos econômicos? Ou o que são, né, propriamente dito, os blocos econômicos? Numa definição rápida, o que vocês poderiam dizer para mim? Pode responder aqui no chat ou no microfone. Um de cada vez, calma, sem pressa. Organização de uma sociedade, união de estados, né? A Maria Ellen fala que ela acha que é isso, né? Uma organização de uma sociedade, união de estados, né? Talvez seja alguma coisa mais próxima. Gente, assim, não dá para a gente não. A gente tem que contextualizar a ideia de blocos econômicos, né? Então, primeiro que essa ideia de blocos econômicos é algo que surge no pós-guerra, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, quando você vai ter efetivamente uma internacionalização, tá? da economia dos países do globo como um todo, né? Então, até a Segunda Guerra Mundial, basicamente o comércio internacional ele era feito principalmente através de formas expansionistas, né? Ou seja, atrelado a um tipo de expansionismo militar. Então, você dominava um território, e aí aquele território acabaria sendo um território em que você iria distribuir seu material, iria, né, conseguir mão de obra, recursos naturais, tá? A relação econômica entre os países ainda era muito associada a isso, tá? Não que só assim, você tinha comércio internacional entre países livres, tá? Mas era muito tímido esse tipo de comércio, até porque a industrialização, de certa forma, ela bancava principalmente o mercado interno, as necessidades do mercado interno e por aí vai, né? E todo o país, principalmente os países industrializados, buscavam eles próprios terem suas indústrias, tá? Para suprir as necessidades do seu mercado, da sua população. Tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, como a gente já viu isso em outros momentos,
tá? De certa forma, a economia ela se internacionalizou e se conectou ainda mais, tá? E dentro dessa lógica de um comércio cada vez mais globalizado, tá, começou a ficar claro para alguns países que talvez, né, seria mais interessante você entrar nessa briga, tá, em grupo. Então, imaginem você está numa briga de bar, não vocês, mas imaginem uma briga de bar, né? E aí a pessoa está lá na briga de bar e aí, de repente, vem, né, a galera para brigar com a pessoa. É muito mais interessante que você tenha a sua própria galera também, nem que seja só para ter mais gente para apanhar, né, do que você ir para a briga sozinho, tá? Então, meio que o bloco econômico é isso, tá? O bloco econômico é um conjunto de países, ou são um conjunto de países, que se associam de alguma forma para intensificar as relações, tá, comerciais entre si, e também até para criar um bloco de competição internacional, tá? E aí a gente vai perceber que existem níveis, né, de blocos econômicos, níveis de profundidade de relações comerciais, tá? Mas que fique bem claro que tudo isso só é possível dentro dessa realidade da atualidade, tá? De que você tem um mundo cada vez mais globalizado, um mundo cada vez mais próximo, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente discutiu lá no início do ano, sobre globalização, sobre as aproximações comerciais, né? Elas acabaram naturalmente estimulando a criação de blocos econômicos, tá? Grandes grupos de países que vão tentar se unir, grandes ou pequenos, né? Que vão tentar se unir, né, para intensificar as relações entre si, tá? Então, entendido, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que o pessoal aqui colocou algumas respostas aqui. O Matheus coloca assim, união de estados com vários níveis de integração visando o melhor comércio e tal. Eu acho que essa resposta do Matheus está bem bacana, tá? Ou seja, união de estados, né, de países, tá? Com vários níveis de integração. Então, dependendo do bloco que a gente estiver observando, existem níveis de integração distintos, tá? E que estão visando o comércio, né? Principalmente o comércio, a integração econômica e por aí vai. O Felipe também coloca assim, grupos de países que mantêm relações mais próximas na economia, tá? É também uma boa definição também, tá legal. A Manuela coloca que são nações que compartilham especialmente fatores comerciais, aí já é uma dúvida, né? Uma pergunta, né? Então, Manuela, a gente vai ver que, a princípio, todos os blocos econômicos têm como base a questão comercial, a questão mesmo das trocas comerciais. Mas, dependendo, né, a gente vai ver que existem alguns países que têm níveis mais profundos de relação, ou seja, que vão para além apenas das relações comerciais, chegando, inclusive, né, a níveis de interação tão profundas que eles chegam a formar verdadeiras blocos, como que eu posso dizer, uniões monetárias, ou seja, quando você tem um bloco que é uma união monetária, você está dizendo que, na verdade, você tem países que abrem mão da sua autonomia na gestão econômica, tá? Para compartilhar a gestão econômica com seus vizinhos. Tá? Então, a gente vai ver que existem níveis de integração muito elevadas que transcendem a questão comercial e vão até mesmo para as questões financeiras, né, políticas, tá? E no nível ainda mais profundo, né, questões sociais e culturais também. Tá? Então, assim, num primeiro momento, todo bloco econômico tem como principal objetivo as questões das transações comerciais, mas nós temos blocos econômicos que têm níveis mais profundos ainda. Tá? Outra coisa também interessante é que existem alguns grupos de países que nós ouvimos falar, né, mas que recebem apelidos, e têm nomes propriamente dito, mas não são necessariamente blocos econômicos. Tá? Por exemplo, os tigres asiáticos. Tá? Talvez você já tenha ouvido falar, né? Você tem ali Singapura, Coreia do Sul, né? Esses tigres asiáticos, ou dragões asiáticos, eles na verdade,
um apelido dado a um conjunto de países que se desenvolveram de forma semelhante em um determinado período e que têm economias semelhantes, tá? Então, não são, os tigres asiáticos não são um bloco econômico, tá? Eu já vi muito aluno confundindo isso, como o BRICS, por exemplo, né? Que é essa associação entre Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, também não é um bloco econômico, é um apelido dado a um grupo de países que tem um desenvolvimento semelhante. Eles até, né, esses países, até tentaram e até tentam algum tipo de relação especial, de criar algum laço especial, até por entender que eles realmente ocupam um local específico dentro da geopolítica internacional. Tá? Mas existem grandes dificuldades. Primeiro delas é, com certeza, a distância entre esses países, né? E também existe uma grande dificuldade cultural, uma dificuldade econômica, né? Que meio que distanciam esses países, talvez aí com exceção do Brasil e da China, que são dois grandes parceiros comerciais, tá? Mas o Brasil não é um grande parceiro da Rússia, economicamente falando. Também as nossas relações comerciais com a África do Sul e com a Índia são muito tímidas, né? Então, assim, que fique bem claro que nem todo grupo de países que vocês ouvirem falar por aí são necessariamente blocos econômicos, tá bom? Então, espero que tenha respondido. No caso, aí a Marielle disse que confundiu o bloco com o modelo, né? Mas tudo bem, acontece. O Brasil faria parte desses países que não investem nas próprias indústrias? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, não, Manuela. Parte desses países que não investem nas próprias indústrias? Olha, o Brasil... Você falou que tem países que investem nas indústrias de outros países ao invés na produção de suas próprias indústrias, do seu próprio comércio. Aí eu queria saber se o Brasil ele faz parte disso. Porque até onde eu sei, já teve uma época que o Brasil ele tinha indústrias de celular, de carros e tudo mais, só que hoje em dia não tem mais. Não é que não investe, talvez eu tenha me expressado mal, assim, a gente tem muitos países, e principalmente empresas, que deixaram de investir nas suas indústrias do seu território, né, para permitir uma distribuição global, né, principalmente em busca de mercado e mão de obra barata. Isso não indica necessariamente que essas empresas deixaram de ser desses países, tá? Quando, por exemplo, vamos lá, a General Motors, né? Ela é uma empresa americana. Hoje não existem mais fábricas, ou poucas fábricas montam carros da General Motors nos Estados Unidos, né? Agora, isso não indica que a General Motors não é mais uma empresa americana. Ela ainda é uma empresa americana, só que ela pegou essa parte produtiva e distribuiu por outros países, tá? E o que acontece? De certa forma, o lucro que essas fábricas geram, e a gente vai ver daqui a pouco, principalmente quando a gente estiver falando sobre NAFTA, por exemplo, né, de que hoje a General Motors ela abriu várias fábricas no México, tá? E aí ela ela constrói os carros no México, né, para explorar a mão de obra barata ali dos mexicanos, leis ambientais mais livres e coisa e tal, e esses carros voltam para os Estados Unidos para ser vendidos nos Estados Unidos. E mais, todo o lucro excedente da fábrica no México, esse lucro não fica no México, né? Ele vai para os Estados Unidos. Tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, quando essas indústrias se distribuíram pelo mundo, principalmente indústrias de países desenvolvidos se distribuíram pelo mundo, não significa que elas deixaram de ser empresas desses países. Muito pelo contrário. Na verdade, o que a gente vê ano após ano é uma sistemática transferência de riquezas, tá? De países subdesenvolvidos, dessas empresas que produzem nos países subdesenvolvidos, para os países desenvolvidos. É uma transferência que está na casa dos trilhões de dólares, né? Assim, é um número realmente impossível de mensurar, mas a gente tem, né, alguns cálculos que estão colocando aí na casa dos trilhões de dólares, ou seja, o fluxo
de lucro de capitais que são produzidos em países subdesenvolvidos por essas indústrias para países desenvolvidos. É claro, isso leva a uma desindustrialização, principalmente daquela indústria mais tradicional dos países desenvolvidos. Tá? Isso acontece no Brasil. Tá? Ou seja, o Brasil tem se desindustrializado. Mas, ao contrário, por exemplo, de uma Alemanha ou de um Estados Unidos, né, o que está acontecendo no Brasil? A GM do Brasil, a Ford do Brasil, que talvez seja o exemplo mais claro, mais próximo, ela fechou as portas. Né? Ela fechou as portas e foi para a Argentina, por exemplo, foi para o México, né? Não produz mais no Brasil. Não significa... A nossa desindustrialização é muito pior, porque, na verdade, a empresa que é americana deixou de, pelo menos, gerar emprego aqui. Né? Então, a nossa desindustrialização é muito pior do que a desindustrialização que a gente vê nos países desenvolvidos, tá? Porque não ficam as sedes aqui, né? Ou seja, o capital não vem para cá. Tá? Então, assim, são significativamente diferentes os processos. Tá? Mas, sim, o Brasil está dentro de um grupo de países que tem passado por um processo de desindustrialização. Tá? Eu espero ter respondido a sua pergunta, Manuela. Não sei se você... Beleza? Conseguiu? Show, legal. Então, gente, mais alguém? Alguma dúvida? Tá? Entenderam como que é diferente, como significativamente é diferente esse processo? Né? Ou seja, a gente tem realmente uma desindustrialização na Alemanha, e aí é legal, sim, legal, mas é importante ressaltar que a desindustrialização em países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, né, ela foi seguida de uma substituição, tá? Ou seja, você perde vagas naquelas indústrias mais pesadas, né, de automóveis, de eletrodomésticos, de motos, né, de roupa, indústria têxtil, você vai fechando essas fábricas, porque você, na verdade, vai transferindo essas fábricas a países subdesenvolvidos, mas nesses países, os desenvolvidos, permanece tanto a sede administrativa, ou seja, a sede que vai tomar as decisões, a sede que desenvolve os designs, né, a estratégia global da empresa, como também a sede que vai receber o lucro. Né? Além do mais, você também vai ter um forte investimento em setores de tecnologia. E esses setores de tecnologia, eles dependem principalmente de uma mão de obra altamente especializada, muito mais bem remunerada. Então, o que a gente vê nos países desenvolvidos, de uma forma geral, é claro que também tem desemprego nos países desenvolvidos, também tem problemas lá e coisa e tal, que essa desindustrialização causou problemas, a gente vai ver alguns desses problemas quando a gente estiver falando sobre a União Europeia, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente vê são países que concentram cada vez mais riqueza, tecnologia e uma mão de obra altamente especializada, né? E aí você tem essa desigualdade se acentuando em relação a países subdesenvolvidos, que até podem ter indústrias, até podem receber indústrias, tá? Mas, de uma forma geral, elas só recebem indústrias para explorar a mão de obra daquele, né, país. Eu só vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, porque quando a gente estiver falando sobre o NAFTA, isso que eu estou falando para vocês vai ficar bem materializado na cabeça de vocês, porque a gente tem ali no NAFTA uma mini representação, né, do contexto geral do mundo globalizado atual. Tá? Mas vamos lá. O que a gente vai falar aqui, passar bem rápido, é pelos tipos de blocos econômicos. A gente estava falando aqui, né, o pessoal até puxou, questões de relações comerciais e coisa e tal, e eu falei para vocês que existem níveis de tipos de blocos econômicos, níveis de maior ou menor integração. Tá? E o que a gente vai falar aqui rapidinho são esses tipos, tá? Partindo dos tipos de menor integração até os maiores níveis de integração. Tá? Então, vamos lá. A primeiro nível de integração, né, que a gente poderia chamar de um bloco econômico, são o que a gente chama de zona de preferências tarifárias. Se eu não me engano, até o Matheus fez essa pergunta lá no chat do Moodle, esses dias aí, né? E o que são essas zonas de preferência tarifária? Aí talvez até melhor a gente primeiro
lembrar o que são barreiras alfandegárias e o que são, né, barreiras tarifárias. Toda vez que um país vai exportar ou importar produtos, ele tende a cobrar uma série de impostos. Tá? Esses impostos têm, entre outras funções, né, exercer uma proteção das indústrias desse país contra produtos que vêm de outros países. Tá? E aí é interessante porque a gente está falando sobre globalização, a gente está falando sobre o comércio global e coisa e tal, e parece que é tudo lindo e parece que está todo mundo querendo a mesma coisa. Não é bem assim que funciona. O que a gente tem visto na prática são duas visões de mundo. Uma visão que é uma visão mais integradora, que vê na intensificação do comércio global, né, como a chave do crescimento econômico, tá? E existem um outro grupo de pessoas com uma outra visão que defende principalmente o quê? A proteção nacional, né? E essa proteção via barreiras alfandegárias, a fim de manter as indústrias ali dentro, a fim de proteger o mercado consumidor interno. Né? Vale lembrar que essa segunda forma de ver o mundo tem perdido muito espaço. Ou seja, a partir dos anos 90, principalmente com o avanço do neoliberalismo pelo mundo capitalista e pela fragmentação e fim da União Soviética, né? Aquele mundo cheio de fronteiras, cheio de barreiras, né? Dividido em dois, esse mundo foi deixando de existir, né? E a gente foi caminhando a passos largos, tá? Para um comércio cada vez mais globalizado. Tá? Agora, de uma forma geral, não é fácil. Por quê? Porque, como a gente já discutiu lá naquela parte de geopolítica, quando você discute assuntos relacionados a diversos países, é muito complicado você conseguir estabelecer regras gerais. Tá? Por quê? Porque cada país quer vender o seu peixe, quer jogar o jogo do jeito que ele acha melhor. Né? Agora, isso não impede de haver tentativas. Talvez a maior tentativa de organizar o comércio global tá na Organização Mundial do Comércio, né, a OMC, que é exatamente uma organização supranacional. E o que é uma organização supranacional? É uma organização que, teoricamente, não defende nenhuma bandeira. Né? Ou seja, é uma organização que todos os países que são signatários, todos os países que assinaram a carta da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio, meio que respeitam as regras que foram estabelecidas ali e respeitam também as decisões que a OMC venham a tomar. Né? A OMC é meio que um tribunal para disputas comerciais do mundo e também tenta estabelecer, através de várias conferências, né, uma das mais famosas, por exemplo, foi a Conferência de Doha, né, que tenta ao longo do tempo, e naquela época também tentou criar uma série de regras que todos os países possam cumprir, né, para uma fluidez de comércio mais justa. Tá? Agora, como eu falei para vocês, de uma forma geral, esse não corre tão simples, porque cada país entende, né, justiça de forma diferente. Tá? Quer ver um bom exemplo? A China. A China hoje, ela tem uma moeda, né, que é extremamente desvalorizada em relação à riqueza que a China produz. Tá? Então, essa moeda ela é desvalorizada artificialmente. Ou seja, o governo chinês estabelece um valor para sua moeda que não condiz com o quanto ela tem realmente de guardado, quanto o país realmente tem de dinheiro guardado, de valor guardado. Tá? E por que a China faz isso? Por que a China desvaloriza a sua moeda? Porque ela paga a mão de obra chinesa naquela moeda desvalorizada. Ela consome recursos naturais, né, internos naquela moeda desvalorizada. Então, isso permite a China produzir com um preço de custo muito menor. E na hora de vender esse produto é sempre vendido em dólar. Né? Por que o dólar? Porque o dólar é meio que uma moeda global. Né?
E aí a gente tem que discutir um pouquinho sobre o dinheiro. Para que serve o dinheiro? Ou melhor, o que dá valor ao dinheiro? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer o que dá valor ao dinheiro? O poder aquisitivo é? Não, porque, assim, é que eu estou sem nenhum dinheiro aqui, né, para variar. Mas, assim, o que dá valor ao dinheiro? O que faz todo mundo reconhecer dinheiro como uma coisa de valor? O mercado, o trabalho, né? O pessoal está colocando aqui. A gente acreditando que ele vale as coisas. A gente acreditando que ele vale as coisas. O homem, no caso, ou seja, o ser humano, né? Olha, é muito por aí, tá, gente? É muito por aí que a Emily falou, pelo que a Manuela falou. Quem dá valor ao dinheiro somos nós mesmos, tá? Ou seja, as pessoas dizem para vocês que o dinheiro vale alguma coisa, vocês acreditam e o dinheiro vale alguma coisa para todo mundo. Então, né, estranhamente, eu posso pegar um punhado de papel com os números, né, e os bichinhos lá pintados nele, e aí eu vou ali e compro uma casa, vou ali e compro um carro, viajo, né, porque, de certa forma, todo mundo reconhece aquele papelzinho ali como algo de valor. Na verdade, essa é a função do dinheiro, é dar fluidez às trocas, né, é permitir que as trocas sejam feitas de forma mais fluida. Para isso acontecer, o dinheiro tem que ser reconhecidamente por todos algo de valor, né? É claro que na economia dos países, eles fazem uma série de pequenas regras um pouco mais complexas, ou seja, para que um país reconheça que aquele papel emitido pelo outro país tem valor, né, aquele papel emitido por aquele país tem que seguir algumas regrinhas, tá? Entre outras coisas, o valor da moeda emitida por um país está entrelaçada à riqueza daquele país, está entrelaçado também ao quanto aquele país tem de reservas cambiais. O que são reservas cambiais? Coisas guardadas naquele país que internacionalmente são reconhecidas como de valor. Então, prédios públicos, bens públicos, ouro, né? E o dólar também, porque o dólar é reconhecidamente, né, e aí internacionalmente falando, a moeda que tem um valor. Né? Por quê? Porque o dólar tem o seu valor entrelaçado ao PIB e ao mercado americano. Tá? E como os Estados Unidos é o maior PIB do mundo, aquela moeda é reconhecidamente uma moeda de valor, né, confiável. Tá? Então, de certa forma, quando a China, né, ela impede que a sua moeda, né, o Iêmen, se eu não me engano, né, ela, não sei, não tenho certeza se é o Iêmen não, tá? O Eric está dizendo que vai precisar sair mais cedo. Tudo bem, Eric, você depois pega o restinho da aula, tá? Mas então, quando a China ela simplesmente não, né, valoriza a sua moeda como deveria valorizar, né, ela está meio que jogando sujo com os outros países que fazem isso, que seguem as regras direitinho. Então, vejam vocês, é uma treta que acontece no comércio internacional. Tá? Quem vai resolver essa treta? Bem, aí você tem os órgãos supranacionais, como a Organização Mundial do Comércio. No entanto, a China é uma signatária parcial da OMC, né? Então, ela não é necessariamente obrigada a seguir todas as regras da OMC. Então, meio que essa treta que a China cria, né, é um dos motivos que faz com que os Estados Unidos hoje façam uma verdadeira guerra fiscal, né, tentando bloquear principalmente a importação de produtos chineses para os Estados Unidos. Tá? Então, eu citei esse exemplo para mostrar para vocês como que hoje em dia, né, você tem duas forças. Né? Uma força que quer o comércio global, quer mais fluidez nos mercados, né? E outras forças que são protecionistas. E, principalmente, os protecionistas, a principal arma dos protecionistas são as barreiras tarifárias, são os impostos alfandegários, aqueles impostos que fazem
né, com que os produtos entrem no seu país com um preço maior, né? Então, uma das coisas que os blocos econômicos fazem é exatamente combinar entre os membros, né, essa tarifa, essa barreira alfandegária, né? Então, eu espero que vocês tenham... O iene é japonês, né? Então, deixa eu ver qual é que é a moeda aqui chinesa. Renminbi. Estou dizendo aqui que é renminbi. Se a pronúncia é essa, eu não sei, né? Renminbi. Credo. É esse aí mesmo, renminbi. Então, a moeda feiosa aí, chinesa, né? Então, assim, parece, olhando assim, a gente não pode falar muito não, que as notas do real também não são bonitinhas não, mas parece um negócio meio cara de Mao Tse Tung em todas, né? Então, tipo assim, não tem nem negócio de flora, fauna, nem nada não, né? A carinha de Mao aqui em todas as notas, só muda aqui as cores, né? E assim, o Mao Tse Tung é bem característico nessa testa aqui, que parece mais um outdoor, e esses dois tufos de cabelo que ele tem aqui do lado aqui, né? Tá bom. Então, pessoal, voltando aqui, zona de preferência tarifária, então, ela é a primeira organização que a gente tem de bloco econômico. Por quê? Porque dentro dos países membros desse bloco, eles meio que acertam, né, um acordo de redução dessas barreiras entre os membros do bloco, tá? Dentro do bloco, ou seja, na tentativa de dar uma fluidez maior entre, né, o trânsito de mercadorias dos países membros. Tá? Então, a gente poderia dizer que é o nível mais superficial de bloco econômico, nem mesmo é muito complicado você conseguir isso, tá? Estabelecer um nível menor de tarifas alfandegárias entre os membros. Então, não precisa ser muita coisa, não. Qualquer coisa que esteja estabelecida entre os membros, né, já pode ser caracterizado, né, como uma zona de preferência tarifária. Tá? Então, o próprio nome já é um indicativo. Então, pessoal, eu só dei esse giro agora que eu falei sobre barreiras alfandegárias, tá? Porque esses são conceitos importantes. Às vezes a gente fala assim e a pessoa vai passando, eu achando que vocês estão sabendo, né? Mas que fique bem claro aí esse conceito aí, tá? Aí eu coloco aqui como exemplo, tá, uma associação, né, Associação Latino-Americana de Integração, né, a ALAD, que é um tipo de bloco econômico, tá, que já existe já há mais de 40 anos, tá, que até tem o logo de 40 anos, né, de 1980 a 2020, tá, mas você já tem esse acordo há bastante tempo, que, de certa forma, né, mantém uma integração de tarifária entre os países membros. Agora, vale lembrar que não é só uma única tarifa para todos os países, isso também muda de tempo em tempo, dependendo das relações políticas, e a gente vai ver quando estiver falando sobre o Mercosul, por exemplo, de que existem muitos problemas políticos entre os membros da América do Sul, América Latina, que fazem com que esses blocos, né, eles tenham algumas dificuldades de transitar corretamente. Tá? Até um bloco mais intenso, mais profundo, eu poderia dizer assim, LESPA, que é o Mercosul, vem sofrido nos últimos anos, tá, com as questões políticas e ideológicas, ou seja, você tinha, num determinado momento, vários países da América do Sul que tinham um viés à esquerda, depois você vai ter a sucessão para governos de direita, aí depois você vai ter um retorno à esquerda, né, outros vão ficar na direita, e isso vai prejudicando as relações econômicas entre os países membros. Tá? Então, isso acontece ao ponto de hoje, por exemplo, o Mercosul, que é um importante bloco, que sempre foi reconhecidamente um importante bloco, tá às moscas. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Tá bom?
Então, outro nível de integração, tá, de bloco econômico seria a zona de livre comércio. Tá? Como está dizendo aqui, o acordo destinado a eliminar todas as barreiras tarifárias e não tarifárias, tá? Que incidem sobre a circulação de mercadorias entre os países do grupo. Cada país mantém sua autonomia para definir a política em relação a outros países. Tá? Então, ou seja, entre os países membros de uma zona de livre comércio, você não tem mais barreiras alfandegárias, elas são completamente eliminadas. Então, não é como, né, na zona de preferência tarifária, que você tem uma redução específica para, né, alguns grupos de países. Não, aqui você tem a total eliminação dessas barreiras. Então, as mercadorias poderiam transitar sem nenhum imposto adicional. Agora, em relação a outros países de fora do bloco, cada país teria a sua liberdade, tá, de decidir cobrar uma barreira e estabelecer o valor que quisesse. Tá? Talvez o maior exemplo, né, que a gente tem desse tipo de bloco econômico são, né, as zonas, o NAFTA, né, ou seja, a área de livre comércio da América do Norte, que é um bloco que pega os Estados Unidos, o Canadá e o México. Mas daqui a pouco eu vou falar mais específico desses blocos, tá? Aliás, hoje, já são 9h04, né? Eu, sinceramente, achei que a aula hoje ia até acabar rápido, mas estou vendo aqui que vai demorar um pouquinho mais. Mas, assim, eu separei 3 blocos para a gente discutir um pouquinho mais profundo, tá? LESPA. Né? A União Europeia, porque são os que mais são cobrados, tá? A União Europeia, o NAFTA e o Mercosul. Tá? Existem outros, a gente vai mostrar aqui no mapa, vai passar rápido por eles, mas falar direitinho sobre a formação, quais são os propósitos, os problemas, pendências que cada um tem, eu vou falar desses 3, tá? Então, daqui a pouco a gente volta para o NAFTA para falar sobre ele, tá? O outro nível, esse sim, um nível mais vamos poder dizer, mais intenso, né, de bloco econômico, é o que a gente chama de união aduaneira. Numa primeira etapa, os países membros adotam uma zona de livre comércio, ou seja, é o que aconteceu com o Mercosul. Num primeiro momento, o Mercosul era uma zona de livre comércio, como o NAFTA. Tá? Depois, vai se reduzindo as tarifas de importação e exportação, tá? Até eliminar as barreiras alfandegárias e não tarifárias, ou seja, entre os países membros. Tá? Para aumentar o comércio entre os países membros e diminuir a importação de outros países, tá? No caso, você diminui a barreira entre os países para tentar criar uma zona de livre comércio mais intensa entre os grupos. Depois, né, esses países membros adotam uma tarifa de mercados externos, ou seja, impostos cobrados sobre mercadorias provenientes de fora. Tá? O objetivo é criar uma tarifa externa comum, ou seja, é você criar uma única barreira alfandegária igual para todos os países membros em relação a produtos que vêm de fora. Então, vejam vocês, repetindo aqui. Dentro dos países da União Aduaneira, você não tem mais uma tarifa alfandegária. Ou seja, a ideia é você ir reduzindo as tarifas até você ter uma zona de livre comércio pleno. Tá? Ou seja, uma zona de livre comércio pleno. Tá? Depois que você consegue atingir esse nível de profundidade, tá? Você faz o quê? Você cria uma taxa única, né, de barreira alfandegária única para todo o bloco, né, para produtos que vêm de fora do bloco. Tá? Agora, como eu falei para vocês, o Mercosul sofre há muitos anos com instabilidades políticas e econômicas. Tá? Como a gente vai ver, o bloco ele tem um desequilíbrio muito grande, principalmente quando a gente percebe que o Brasil é, de longe, o maior PIB e a maior economia, né, do bloco. Então, a chance da economia brasileira fagocitar as economias dos nossos vizinhos é muito grande. Então, isso meio que impede uma adoção completa, né, de todos os produtos, né, de uma área de livre comércio. Outra coisa também que está muito difícil a gente conseguir, até por questões políticas e econômicas também, é a adesão dessa tarifa externa comum.
tá? Então, na prática, o Mercosul, ele já teve níveis mais profundos de interação, e, inclusive, a gente tem até livre trânsito de pessoas, né? Ou seja, você não precisa de passaporte, né? Eu mesmo já viajei para a Argentina, já viajei, você só precisa da identidade. A identidade, chega lá, apresenta a identidade, imediatamente você ganha um visto lá de 90 dias, né? E fica tranquilo. Então, assim, você tem um fluxo de pessoas, né? Bastante significativo, tá? Chegamos a alguns setores até chegar a compartilhar profissionais também, que seria um nível ainda maior de interação entre pessoas. Só para comparar com vocês, o NAFTA, por exemplo, não tem essa liberdade, não existe esse livre trânsito de pessoas como existe aqui no Mercosul, né? Na verdade, lá é até bem, né, restrito o acesso, principalmente de mexicanos, aos Estados Unidos. E aí eu recomendo que vocês vejam lá o documentário que eu botei, né, o Mundo Entre Muros, tá? Porque ele vem falando bastante sobre essa questão lá do muro que construíram entre o México e os Estados Unidos, tá? Então, a verdade é que o Mercosul, ele é um bloco que ele está pela metade ainda, né? Não existem, pelo menos a curto prazo, tá, uma ideia de a gente conseguir finalizar esse projeto de blocos econômicos, tá? Aí o Lucas aqui lembra que o Uruguai é assim também. Sim, porque o Uruguai também faz parte, né, do bloco. Então, por exemplo, eu já visitei também, já fui também no Paraguai, né? Eu fui ali em Foz do Iguaçu, ali, né? Então, ali bem nas Muamba ali mesmo, já fui num congresso ali em Foz do Iguaçu, então eu acabei aproveitando, fiz ali um sacolão, tá? Então, tipo assim, Paraguai, na Argentina, ali na tríplice fronteira, então, ali em Foz do Iguaçu, você também pode ir na Argentina. Então, o trânsito é muito tranquilo, tá? O trânsito é muito tranquilo, tá? Assim, nada comparado ao que a gente vê, por exemplo, entre os Estados Unidos e México, tá? Agora, como eu falei, o Brasil, a Argentina, né, o Paraguai, o próprio Uruguai vivem uma série de instabilidades que têm impedido que o Mercosul avance. Tá? Na verdade, na boa, inclusive, tá? Nos últimos 5 anos, porque é muito rápido. Tá? Então, o livro de vocês, por exemplo, o livro didático que eu coloquei lá digitalizado para vocês darem uma olhada, ele, por exemplo, não discute coisas como o Brexit, por exemplo, né? Porque é muito recente. A gente tem, na verdade, nos últimos 5 anos para cá, um avanço de nacionalismos, né? Até muito mais no discurso do que nas ações. Mas em alguns setores, em alguns campos, até mesmo nas ações, você tem um retorno a um protecionismo, a um discurso nacional desenvolvimentista, uma questão de que você tem que proteger a sua economia contra, né, a importação de produtos estrangeiros e coisa e tal. Bem, esse discurso ele foi muito forte, por exemplo, na campanha do Trump, né, do Boris Johnson, lá no Reino Unido, né, e aqui no Brasil também, até com a própria política atual, né. É interessante porque o presidente, o Jair Bolsonaro, ele não é um liberal no histórico, né, ou seja, na história dele como político, ele, por exemplo, votou muito mais vezes quando ele era congressista com o PT do que com partidos liberais, né, por incrível que pareça, né, no passado aí dele tem esse registro curioso. Por quê? Porque ele defende muito, até pelo seu histórico militar, ele defende essa ideia, na cabeça dele, pelo menos, né, de um nacional desenvolvimentista, né, que era o que, por exemplo, os militares praticavam na época da ditadura militar, que é o que depois os governos, principalmente do PT, meio que tentaram fazer também, né? Agora, a verdade é que no Brasil a gente tem essa esquizofrenia. Ele se elegeu como um baluarte do liberalismo, e inclusive colocou o Guedes como, esse sim, o Paulo Guedes, nosso ministro da Fazenda, da Economia, na verdade, né? Ele sim, um liberal, né, raiz, né?
Então, assim, para vocês verem como que é complexo, até internamente, até dentro de um governo, você tem esses paradoxos. Imagina você estabelecer, né, relações entre países distintos, que governos mudam, que ideias transitam, né? Então, está aí o desafio de você conseguir estabelecer um grande bloco econômico, tá bom? O Lucas também vai ter que sair, né? O pessoal está abandonando o barco, né? Eu espero que vocês depois assistam aí o vídeo, tá, Lucas? Beleza. Continuando aqui, eu vou puxar ainda a presença, hein, tá, gente? Daqui a pouquinho. Então, a gente chega a um nível de mercado comum, né? Esse tipo de integração adota uma política comercial comum em países membros que permite não só a livre circulação de mercadorias, mas também a de serviços e pessoas. O objetivo é fortalecer o comércio regional para que possa concorrer no mercado internacional. Vale destacar que as restrições comerciais com países não membros também são comuns. Ou seja, nesse nível, é um nível acima da União Aduaneira. Ou seja, você já tem a tarifa, né, comum, né, a tarifa externa comum, você tem também um bloco que não cobra tarifa entre os membros, tá? Mas você tem um nível ainda acima, que você também tem o trânsito livre de pessoas, e não só de pessoas, mas de profissionais também. Então, dentro de um mercado comum, você tem, por exemplo, um engenheiro formado na Malásia, né? Ele pode trabalhar e exercer sua profissão nas Filipinas, por exemplo, né? Então, aqui hoje no Brasil, para você exercer a sua profissão na Argentina, por exemplo, você é um médico ou você é um engenheiro, você precisa primeiro passar por um processo lá naquele país de reconhecimento dos saberes, né? Então, a gente tem colegas que fizeram doutorado, mestrado na Argentina e coisa e tal, né? O próprio, por exemplo, o Pureza, né, fez um mestrado na Argentina e ele precisou esperar um tempo, né, para que o diploma dele fosse reconhecido aqui no Brasil, né, porque aí precisava passar por uma universidade, fazer um processo de reconhecimento. No mercado comum, isso não acontece. No mercado comum, você já tem uma série de acordos que estabelece a aceitação dos profissionais, né, e da sua formação dentro do bloco, tá? Então, assim, é um nível muito maior de integração, tá? Você tem livre trânsito de mercadorias, livre trânsito de pessoas, livre trânsito de profissionais também, tá? Além de uma tarifa externa comum, tá? E de você ter uma isenção total de tarifas entre os países membros. Tudo bem? Pessoal, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, que eu estou passando bem rápido, tá? Porque o tempo é curto, né? O tempo rush. E outra coisa, eu vou ver se eu deixo na próxima semana, ou seja, na semana 11, que é o retorno das férias, eu vou deixar o slide. Eu, na verdade, vou ver se eu deixo os slides das nossas videoaulas e das nossas atividades síncronas na pasta do Moodle, tá? Então, quem quiser acessar esses slides para dar uma estudar pelos slides, tem gente que gosta. Eu, por exemplo, nunca gostei muito de estudar por slide, né? Até porque tudo esse material aqui tem no livro, principalmente no livro didático que vocês têm, coisa e tal, mas tem gente que curte, acha mais interessante ler pelos slides, né? Então, eu vou deixar esses slides também para vocês darem uma olhadinha lá, tá bom? E se eu esquecer, por favor, me cobrem, tá? Pode acontecer também. O Alzheimer, já falei mais cedo. Aí a gente chega a talvez um maior nível, né, de integração possível, pelo menos atualmente, em um bloco econômico, tá? Que é a união política e econômica, ou união monetária, tá? Os países membros delegam suas políticas econômicas, e isso aqui é muito importante, gente. Por que uma união monetária ela é um nível máximo de integração? Porque quando eu falo monetário, eu estou falando de dinheiro. Então, por exemplo, um país e uma economia de um país estabelece uma série de regras. Então, por exemplo, agora há pouco eu falei sobre a China desvalorizar a sua moeda artificialmente. Aqui no Brasil,
a nossa economia, o nosso Ministério da Economia, ele adota uma política diferente. Nós adotamos o que a gente chama de câmbio flutuante, né? Alguém sabe o que é câmbio flutuante? Alguém sabe o que é câmbio? Pode falar. Joga aí no chat ou pode falar no microfone. Alguém sabe o que é câmbio? Ou o que é câmbio flutuante? Maria Ellen fala que a moeda tem a ver com a moeda que muda. Bem, o câmbio flutuante, ele tem a ver com o valor da moeda em relação ao dólar. Perfeito essa resposta, muito bom, muito bom. Né? O câmbio flutuante, ele é adotado, por exemplo, ele é adotado no Brasil, se eu não me engano, desde 1998. Né? Antes disso, o governo brasileiro escolhia, ele adotava um valor para o dólar, para o real em relação ao dólar, de acordo com as suas reservas. Mas, tipo assim, era uma coisa que acontecia de tempos em tempos, não era imediato. Né? Ou seja, não existia uma relação direta e imediata, instantânea, entre as reservas cambiais, o quanto a gente tem de dinheiro guardado, e quanto de dólar e quanto de moeda a gente emite. Então, por exemplo, num câmbio flutuante, se você tem 100 milhões de dólares, ou o equivalente em ouro, bens públicos, guardado nas suas reservas cambiais, significa dizer que você pode, se você quiser um câmbio de 1 para 1, você pode emitir, né, fabricar 100 milhões de reais. Então, fica 1 para 1. Se, por exemplo, por algum motivo, investidores, ou alguma coisa acontecer e 50 milhões de dólares serem retiradas das nossas reservas cambiais, significa dizer que agora, no mundo em que eu tenho 100 milhões de reais emitidos e 50 milhões de dólares guardados em reservas cambiais, agora o meu câmbio está 2 para 1. Né? Então, o que acontece é de que o câmbio flutuante, ele é para os investidores internacionais um ótimo espelho para ver como que está a saúde financeira de um país. Então, quando em 1998 houve uma grave crise, né, que começou no México e se espalhou por vários países e atingiu o Brasil, né, o governo resolveu adotar o câmbio flutuante, ele estava mandando uma mensagem para o mercado e para os investidores internacionais de que não, aqui a gente vai jogar transparente, aqui nós vamos ter, né, transparência da nossa situação. Tá? Então, isso é uma faca de dois legumes, como diria, né, o outro. Porque, por um ponto, você tem uma transparência econômica que é sempre muito bom para os investidores internacionais, o que estimula que esses investidores invistam no Brasil, consequentemente, entre mais dólar no Brasil. Tá? Por outro, quando a gente passa por uma situação de crise, fica bem evidente, rapidamente, né, de que a crise está acontecendo. Por exemplo, nos últimos 2 anos, nós tivemos uma forte desvalorização do real. Por quê? Pouco investimento no nosso país, muito dólar sendo retirado, né? Ou seja, os investidores com pouca confiança, né? E aí, quando eu digo investidores, são todos os tipos de investidores, desde aqueles especulativos que colocam dinheiro no banco só para tentar tirar lucro rápido no país, quanto os investidores de longo prazo, empresas que vão construir fábricas, empregar pessoas, né? Então, de uma forma geral, você tem esses dois problemas aí, tá? Agora, então você acha que deveria acabar com o câmbio flutuante? Não. Hoje, dentro do cenário nosso atual e como a gente está inserido no contexto internacional, se um governo resolve brecar o câmbio, né, e existe essa tentação sempre, né, porque quando o câmbio ele continua subindo, isso meio que aumenta a inflação, porque, bem ou mal, as coisas têm o seu preço entrelaçado ao dólar. Então, por exemplo, por que a gasolina está subindo tanto nos últimos meses? Porque o dólar está se valorizando, o real está se desvalorizando, e o combustível tem o seu preço entrelaçado ao dólar, né? Além do mais, o barril do petróleo, uma commodity internacional, também está ligado a dólar, né? Então,
Toda vez que a moeda desvaloriza, consequentemente, o que acontece? A Petrobras acaba reajustando, né, o preço do barril, né, da gasolina, e chega para o consumidor final esse preço astronômico que a gente está vendo aí, né? Então, na prática, hoje, o litro da gasolina no Brasil está sendo praticado a $1 e pouco, até barato, nem é o preço mais caro do mundo, né? Tem países que são $2, $3 o litro de gasolina. Tem outros que é bem mais barato, né? São alguns centavos de dólar. Tá? Mas, na prática, o que está acontecendo é isso. Os preços estão subindo porque a gente tem uma desvalorização da nossa moeda. Mas poderia ser pior. Se a gente dissesse assim, não, vamos fazer igual a China. Vamos estabelecer um valor do nosso real independente das reservas cambiais. Aí, o que ia acontecer? Todos os investidores iam ficar assustados e correr embora, e aí haver uma fuga de capitais, e aquele preço ali estabelecido artificialmente não ia durar muito tempo, né? E aí você teria uma explosão, né, de desvalorização do real frente ao dólar. Isso muito acontecia no Brasil nos anos 90, quando a desvalorização era tão grande, que a inflação comia o preço das coisas, comia o salário das pessoas, né? E o aumento era astronômico. Você tinha uma inflação de 40%, 50% ao mês. Significa dizer o quê? Eu recebi meu salário hoje, bonitinho, R$1.000. No final do mês, aqueles R$1.000, né, estariam valendo o equivalente a R$500. Ou seja, você não conseguiria comprar mais nada, ou só compraria metade das coisas com o seu salário. Né? Então, tipo assim, vocês não viveram essa realidade, mas eu era criança, né, eu lembro um pouquinho disso, e eu tenho algumas notas aqui em casa, porque o que acontecia? Como não tinha reservas cambiais, não tinha investimento nem nada, o país emitia papel moeda, a inflação subia, comia, aí então daqui a pouco os caras iam colocando zeros na nota, porque para você poder comprar coisas. Né? Eu me lembro que a minha mãe comprou o primeiro carro que eu me lembro da família, foi um Fusquinha, né? Ela comprou isso em 1989, o Fusquinha, ele foi 1.500.000 e poucos mil cruzados novos. Foi uma coisa assim. Seria o equivalente hoje a uns R$3.000. Né? Então, tal era o nível de desvalorização da moeda brasileira. Tá? Então, hoje em dia, você pensar em uma fixação do câmbio artificialmente, isso só seria desastroso para a nossa economia. Aí o cara pode dizer assim, pô, professor, mas não estou entendendo. A China faz, por que o Brasil não pode fazer? Cara, a China são outros 500. A China hoje, ela faz tudo que poderia ser muito mal visto em outros países do mundo. Só que a China tem uma mão de obra absurdamente grande e barata. Isso atrai investidores do mundo inteiro. Além do mais, ela tem um mercado absurdamente grande. Então, nenhuma empresa quer ficar fora da China. Então, as empresas do mundo inteiro fecham os olhos para o fato da China ser uma ditadura, para o fato da China ser uma ditadura socialista, né? Para o fato da China ter, né, um câmbio fixo, né, artificialmente aí por cima, pelo fato da China não respeitar os direitos humanos, ou seja, tudo que é, de certa forma, justificativa para outros países do mundo serem até bombardeados, invadidos e coisa e tal, a China faz tranquilamente, porque a China é a China, tem 1 bilhão de pessoas, mão de obra disciplinada, barata, abundante, né? E isso aí ninguém quer ficar fora da fatia lá do negócio, que é o negócio da China, que é fazer negócio na China. Tá? Bem, espero que vocês tenham ficado compreendidos aí. Né? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Então, voltando aqui para a União Monetária, quando um país abre mão de estabelecer regras sobre o câmbio, de quanto a sua moeda vale, né? Na verdade, o país está abrindo mão de toda a sua política econômica. Então, quando um bloco econômico chega a esse nível de integração, significa dizer que os países membros não são mais senhores, né, da sua economia. Eles têm que acertar os parâmetros da economia com todos os membros do bloco. Né? Então, você não pensa mais, por exemplo, na União Europeia,
economicamente falando, como Itália, Alemanha, França, você pega o quê? É o bloco europeu. A moeda é uma só, né? A política monetária é uma só. Então, as estratégias de investimento, as estratégias de atração de investimentos, né? de aplicação de investimentos, ela é toda feita, né? em conjunto. Tá? Então, para você chegar a esse nível de integração, é algo absurdo. Né? Você precisa ter um nível de sintonia política muito grande. Então, a gente está indo para além da questão só comercial. A gente está indo para uma esfera da política econômica, a gente está indo para a esfera das leis, porque aí todo o sistema financeiro ele é regulamentado por leis, e quem estabelece essas leis são o banco, né, é o Banco Central, ou são os bancos centrais dos países. Né? Então, por exemplo, os países membros da União Europeia, eles abrem mão de ter um banco central deles. Né? Então, tudo isso é um nível de integração absurdamente grande. Tá? Pelo que eu estou vendo aqui, pela hora que já está avançado, não vai dar tempo de eu falar, né, especificamente de cada bloco. Né? Mas fica aqui a dica de vocês darem uma lida legal, tá, sobre a evolução da criação desses blocos, tá, principalmente da União Europeia. Né? Começa lá com SECA, né, vai até Maastricht, né, que é a data de nascimento, ou seja, é o recibo mesmo, a certidão de nascimento ali em 1992, tá? Mas vocês vão ver que é um processo que tem várias coisas muito peculiares. Tá? Então, por exemplo, a própria SECA, né, que é a zona lá de carvão e aço, que é um primeiro movimento para a criação de uma integração entre países, ela acontece, se eu não me engano, em 1951, entre França, Alemanha Ocidental, né, Itália, ou seja, países que 6 anos antes estavam se matando, literalmente se matando em uma grande guerra mundial. Então, 6 anos depois de uma guerra mundial, ou seja, não é nem coisa assim de, passou décadas, as pessoas esqueceram, coisa não. As pessoas que sentaram para discutir a SECA, para discutir esse primeiro acordo, né, entre esses países, estavam 6 anos antes, né, lutando entre si. Né? Então, assim, você pensar em toda a evolução do bloco econômico é impressionante. Como a Europa percebeu a sua posição dentro do novo cenário geopolítico. Tá? Porque a ideia de você unir a Europa, ela é tão antiga quanto o Império Romano, por exemplo. O Império Romano já pensava numa unificação europeia. O Sacro Império Romano Germânico tinha já essa ideia também de unificação, né, da Europa. Caras como Napoleão e até Hitler, dentro da sua concepção de mundo, eles viam a ideia de uma Europa unida e forte. Né? Agora, depois de todos os conflitos, e a história da Europa é uma história de conflitos, de nacionalismo, de revoltas e ódios profundos, ódios de ressentimentos esses que ainda existem, ódios de ressentimentos esses que ainda fomentam várias confusões dentro da Europa, mas, de uma forma geral, né, muitos desses conflitos conseguiram ser suplantados para a criação de um bloco, né, para tentar restabelecer a Europa como um importante ator dentro do cenário geopolítico. Tá? Então, não sei se vocês conseguiram entender, é muita informação, joguei muita coisa para vocês hoje, tá? Eu espero que vocês consigam, tá, absorver, mas é claro, para vocês conseguirem absorver direitinho as informações, vocês vão ter que ir lá no livro e ler os capítulos direitinho que eu deixei para vocês, tá? Pessoal, é isso, já são 9h30, tá? Não chegou nem 30% do que eu tinha programado para falar hoje, tá? Mas, assim, creio eu que vocês vão conseguir, com uma leitura dedicada dos capítulos, se aprofundar nesse assunto. De qualquer forma, qualquer dúvida, tá, sobre esse assunto, que é muito importante, vocês podem deixar lá no Moodle, podem deixar também no WhatsApp, qualquer coisa, que no nosso retorno das férias eu volto e discuto um pouquinho sobre esse assunto aqui, tá?
provavelmente, na nossa próxima atividade síncrona, a gente vai discutir tanto o trabalho, né, o resultado do trabalho de vocês, quanto um pouquinho desse assunto aqui também, né? Eu particularmente, sinto falta daquelas aulas de 40 minutos que eu estava gravando, né? Mas como eu vi que a adesão estava relativamente baixa, né, eu meio que dei uma interrompida, tá? Eu achei, não, tá bom, o pessoal está indo para o nível hard agora do ciclo, eu acabei dando uma interrompida. Mas para a questão de conteúdo fica ruim, porque realmente falta muita coisa para a gente falar em 2 aulazinhas, não dá para fechar todo o conteúdo, não. Eu vou, só antes de vocês saírem, por favor, não saiam, tá? Eu vou fazer a chamada aqui. Aqui, ó, eu estou no slide 12. Pra vocês terem uma ideia, tinha programado só um pouquinho mais, só 49 slides, tava chegando perto. Eu vou tirar a lista agora, um minutinho. Só conferir rapidinho a lista, que andou dando umas tretas, negócio de lista, outros professores falaram para mim, comigo não chegou a dar não, né? Mas, beleza, fechou aqui direitinho. Então, galera, boas férias, espero que vocês aproveitem, descansem, tá? E em agosto, iníciozinho de agosto, estamos juntos aí de novo para mais 2 semaninhas para fechar o nosso conteúdo desse ciclo, tá bom, gente? Não atrasem a entrega do trabalho, qualquer dúvida estarei disponível, tá? Até sexta-feira. Depois das férias, pode ser que eu esteja, pode ser que eu não esteja, tá bom, gente? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.